Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje eu quero anunciar a vocês algo que eu tenho já pensado a trabalhar e agora estou colocando em prática. O que é? Trabalhar no nosso canal devocionais, alguns devocionais. Eu não sei se eu consigo fazer todos os dias, mas eu vou tentar. Mas eu tentarei fazer com frequência devocionais. E nos próximos dias do canal, os devocionais estarão sendo desenvolvidos a partir da segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? E a gente vai fazer devocional, se Deus quiser, enquanto eu tiver garra, em quase todos os livros do Novo Testamento. Mas estamos começando com a segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje, a nossa reflexão vai estar fundamentada no capítulo 1 de 2 Timóteo, do versículo 1 ao versículo 7. Embora, na verdade, o ápice da minha reflexão dessa manhã, deste dia, está no versículo 7, ok? Então vamos ler os versículos 5, 6 e 7 e depois eu vou fazer uma pequena construção aqui dos versículos 1 ao versículo 7. Está escrito assim: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de reavivar, de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A segunda carta de Timóteo é conhecida, ou então faz parte da classe de cartas conhecidas como cartas pastorais. As cartas pastorais são 1ª e 2ª Timóteo e também a carta de Tito. Fazem parte da famosa das cartas pastorais. A autoria desta carta é de Paulo. As 3 cartas pastorais são questionadas se de fato Paulo foi autor delas, por alguns acadêmicos. Mas das 3 cartas, esta talvez seja a que é mais difícil questionar se a autoria é paulina ou não. Porque Paulo de fato demonstra aqui, dá bastante ênfase, mostra muito que ele de fato é o autor. E Paulo começa a carta, como nas demais cartas dele, e muitas cartas do contexto do Novo Testamento, cartas antigas, começa se apresentando, dizendo que ele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ao usar aqui o apostolado dele, muito provavelmente Paulo está fazendo o quê? Mostrando aquilo que é a base da sua autoridade. Mas Paulo não apenas apela para menciona o seu apostolado, ele também diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Portanto, não é um apóstolo porque ele se autodesignou ou porque herdou alguma coisa da sua família no apostolado, ou ainda porque alguém o elegeu entre os homens, como ele menciona mesmo aqui, mas ele é apóstolo pela vontade de Deus. E esse apostolado que ele tem pela vontade de Deus é com qual objetivo? Com o objetivo de anunciar a promessa de vida àqueles que estão aqui unidos em Cristo Jesus. E no versículo 12, então, Paulo vai aí mencionar o seu discípulo Timóteo e vai expressar ali que ele está escrevendo para Timóteo, portanto, o destinatário da carta é Timóteo. E então ele diz que Timóteo é quem? É seu filho querido, seu filho amado, seu filho na fé. Aí a gente começa a perceber a relação de Paulo e Timóteo. E o carinho, né? Essa afeição de Paulo por Timóteo. E no versículo 13, então, Paulo vai aprofundar mais ainda a relação dele com Timóteo. Ele diz que ele lembra de Timóteo todas as vezes que ele está orando, de dia e de noite. A expressão de dia e de noite remete ao que? A constância de Paulo na oração.
o quanto Paulo é alguém constante, que está ali orando com uma certa constância. E quando Paulo lembra de Timóteo na oração, qual é o sentimento que invade o coração de Paulo? De gratidão. Ele agradece a Deus pela vida de Timóteo, como que se Timóteo fosse uma dádiva de Deus ao cruzar o seu caminho, e por isso ele é grato ao Senhor pela vida de Timóteo. E no versículo 3, ele vai dizer ainda mais que ele também lembra de algo, que a última vez que estavam juntos, Timóteo chorou. Aqui é muito provável porque chorou porque era despedida deles, né? Ao se despedirem, Timóteo chorou, e Paulo diz que quer se encontrar com Timóteo, pelo menos logo, a última vez, porque ele sabe que ele vai morrer de fato. Por quê? Porque o contexto da carta aqui é que Paulo está preso, porque o imperador Nero colocou nos cristãos uma acusação de que eles haviam colocado fogo na cidade de Roma. Então Paulo está preso e vai ser morto. Ele então quer encontrar seu discípulo, pelo menos pela última vez. E ele quer encontrá-lo porque ele lembra do choro de Timóteo a outra vez que estavam juntos. E ele entende que vê-lo novamente, ele, sem dúvida, traria bastante alegria. No versículo 5, ele diz mais algo também que ele lembra. Ele lembra não só do choro de Timóteo, ele também lembra de que ele não só lembra Timóteo nas orações e agradece, ele não só lembra Timóteo quando chora, ele também lembra a fé sincera, a fé não fingida, a fé genuína de Timóteo, que era semelhante à fé que ele viu na avó e na mãe de Timóteo. Aqui é uma referência a Loide e Eunice, que era avó e mãe de Timóteo. Por quê? Porque elas, pelo que Paulo mostra, Timóteo aprendeu, isso você vai encontrar lá, por exemplo, nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 desta carta, que Timóteo aprendeu a fé com a sua família, sua avó e sua mãe. Timóteo, a mãe e a avó de Timóteo eram judias, mas o pai de Timóteo era pagão. E os pais é que deveriam educar os filhos na religião, né? Mas, pelos vistos, quem educou Timóteo foi sua avó e sua mãe, porque seu pai era pagão. Então ele tinha no mínimo ali dupla cidadania, era tanto judeu como talvez grego. Então Timóteo é um moço de fé genuína. E no versículo 6, então Paulo diz, por isso, aqui a pergunta é, o por isso, por causa disso, se é uma referência apenas ao versículo 6, ou então uma referência a tudo aquilo que ele já vem construindo. Aqui ele é um filho dele querido, ou talvez ainda antes, que ele é um apóstolo, que tem autoridade, que pela vontade de Deus, que a sua missão é anunciar a promessa de vida em Cristo, que Timóteo é seu filho amado, que ele agradece a Deus sempre que ora por Timóteo, que ele lembra de Timóteo com um envolvimento tão profundo de relação do espírito que ele chorou, que ele também lembra da fé genuína. O por isso aqui, o por causa disso, é uma referência apenas ao versículo 6, ou a tudo aquilo que ele já vem construindo. Me parece que é por tudo que ele já vem construindo sobre a relação profunda deles, né? Uma relação da vontade de Deus, uma relação de promessa de Deus, uma relação de pai e filho, uma relação de uma amizade profunda e tudo aquilo também que Timóteo tem de genuína fé. Por isso eu então alerto a você, por isso eu então recomendo a você, por isso eu então lembro você de fazer o quê? De reavivar, de reacender o dom que há em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Isso é interessante. E ele diz mais, versículo 8, porque o Espírito que Deus nos deu, não é um espírito de medo, de temor ou de medo, mas de quê? De poder, de amor e prudência. E aqui é o meu ponto. Esse vídeo, o tema vai ser reacenda ou reaviva o dom que há em ti. É interessante que Paulo está falando de Timóteo no versículo 6 como sendo alguém que tem uma fé genuína, uma fé sincera. E no versículo 7, versículo 5,
E no versículo 6 ele recomenda que Timóteo avive o dom que há nele. Paulo sabe que Timóteo é genuíno, que Timóteo é sincero, que a fé de Timóteo é de verdade. Mas Paulo faz um lembrete a Timóteo. Paulo lembra a Timóteo de avivar o dom que há nele, o dom que ele recebeu com a imposição de mão de Paulo. Aqui a menção imposição de mão talvez seja a ordenação ministerial, inclusive. É possível que seja isso, é uma referência a isso que Paulo está fazendo. Quer dizer que ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, não nos impede de esmorecermos o dom que Deus nos deu, de não estarmos com o dom talvez avivado, com o dom colocado em prática, com o dom fluindo, digamos assim, uma linguagem bem mais contemporânea, bem mais dos nossos dias. Paulo não questiona, Paulo não fala de uma fé que não é genuína, mas Paulo lembra a Timóteo. Por quê? Porque é possível termos uma fé genuína e no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, no passar dos anos, o dom que Deus nos confiou, o dom que Deus depositou em nós, está sendo talvez ou não usado, ou negligenciado, ou a timidez, o medo, o receio nos faz não colocar aquilo que Deus nos deu em prática, ou talvez estar vivo em nós. E a palavra avivar aqui, ou reacender, ou manter viva, tem a ver com o que? Tem a ver como que se, dizendo a Timóteo, com fogo que está sendo dominado por cinzas. Então temos que soprar as cinzas para que o carvão pegue fogo outra vez. E a gente precisa fazer isso. E fazer isso não é porque nós estamos desviados, não é porque a nossa fé é fraca, não é porque a nossa fé não está no Senhor. É que às vezes é possível termos uma fé genuína, uma fé verdadeira, e ainda assim podemos não estar com os dons avivados, com os dons vivos, com os dons sendo manifestos, com dons fluindo. Por isso, meu irmão, você que está me ouvindo, tem uma fé viva, tem uma fé genuína, aviva o dom que é em ti. Não deixa que o dom que Deus lhe deu esmoreça, morra, desfaleça. Não deixe que a sua timidez, não deixe que os seus receios, não deixe que questões, muitas outras questões, façam com que o dom que Deus lhe deu esmoreça, desfaleça. Talvez aqui é porque Timóteo talvez seja alguém tímido, seja alguém que não é tão ousado como outras pessoas por sua personalidade. Então Paulo diz: aviva o dom que há em ti, que Deus depositou em você por meio da imposição das minhas mãos. E é interessante que Paulo diz que esse dom que Deus nos deu, na verdade não é um espírito de medo, mas é um espírito de poder, amor e prudência. Por que temos que avivar o dom que Deus nos deu? Porque esse dom que Deus nos deu tem a ver com esse espírito de poder, de amor e prudência que vem do Senhor. Poder tem a ver com a capacidade, capacitação divina para desempenhar a missão que nos foi confiada, para desempenhar a missão que nos foi designada. Deus nos designou uma missão e por isso nos deu dons. Os dons que Deus nos deu têm a ver com a missão que Deus nos confiou. E qual era o dom de Timóteo? Provavelmente aqui seja de ensino e também de administração do contexto da igreja local. A ideia de instruir, falar de forma apropriada, falar, habilidade para instruir, para falar e resolver situações complexas, mas também de administrar, de resolver problemas no contexto da igreja local. E Timóteo tem esse dom, e Paulo lembra que ele aviva,
que Ele não deixa morrer, não deixe morrer o dom que Deus lhe deu, porque é possível ter uma fé genuína e o dom morrer, e o dom esmorecer, e o dom não está sendo colocado em prática, e o dom está sendo ali desfalecido. Aviva o dom que Deus lhe deu. Por quê? Porque esse dom tem a ver com o poder de Deus em nós. Para quê? Para a missão, para o trabalho, que passa pela edificação da igreja, que passa pela missão que nos foi confiada. Você tem uma missão e precisa de ferramentais como dons espirituais. Para quê? Para cumpri-la. E aqui os dons eu aplico em todos eles possíveis. Deixe que os dons dele Deus fluam, porque tem a ver com capacitação para o serviço que nos foi confiado. Mas também esse espírito não é só do poder, é também de amor. Quer dizer, esse amor que é o que é a forma como devemos fazer, colocar em prática. Sem esse amor, nenhum serviço vale alguma coisa. Então, esse dom que Deus nos deu para servir a igreja, esse serviço deve ser feito com o quê? Com amor. Porque sem esse amor, não presta para nada. O serviço a ser prestado deve ser prestado em amor, com generosidade, com bondade. E Cristo é o nosso modelo para isso. Cristo é aquele que está servindo em amor. É aquele que está nos tocando com os dons, suas habilidades, mas em amor. Portanto, os dons que Deus lhe deu devem ser colocados em prática em amor, por amor, com amor. Por amor às pessoas, com amor às pessoas. Por isso, ainda que eu profetize, ainda que eu fale em língua dos anjos, ainda que eu morra queimado pela fé, ainda que eu dê umas bênçãos pobres, se não tiver amor, para nada presta isso. Portanto, esse Espírito de Deus nos dá também um espírito de amor. E terceiro, é um espírito também de prudência, de equilíbrio, discernimento, saber fazer as coisas com cuidado, com prudência. Isso é fundamental, porque o Espírito de Deus está trabalhando em nós essa questão de caminharmos em prudência no serviço que o Senhor nos confiou. O dom que Deus nos deu, esse Espírito de Deus que nos capacitou, Ele está nos dando poder para o serviço, mas também flui em amor e também nos desafia a caminharmos de forma prudente na questão dos dons, equilibrada no caminho do Senhor. Meu irmão, reacenda o dom que é em você. Por quê? Porque esse dom tem a ver com capacitação. E reacendendo ele, flua nele em amor e viva de forma prudente o dom que Deus lhe confiou. Deus abençoe. Um abraço. Estamos juntos. Na próxima, vamos trabalhar ali do versículo 8 até o versículo 14. Falamos um pouquinho sobre o compartilhamento do sofrimento de Paulo a Timóteo. Um abraço, curta, se inscreva aqui, compartilha, estamos juntos. Não esmoreça o dom que Deus lhe deu. Não deixe o fogo pegar cinza. Sopra essa cinza ali e deixa o fogo reacender pela glória do nome do Senhor.